Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Indústria 4.0. E esse episódio é um episódio muito especial. A gente está comemorando 5 anos do podcast, que começou lá em 2021, no meio da pandemia. A gente até aqui já fez mais de 30 episódios, temos mais de 15 mil plays e downloads nesse tempo. A gente está no top 15% dos mais ouvidos e compartilhados, né, entre os podcasts de tecnologia. Imagina, né, se tivesse um esforço maior em cima disso, né, Eric? Quem sabe no futuro a gente consegue, né, intensificar. Isso aí. E é para a gente um prazer, né, ter você aqui conosco nesse episódio especial, que é, na verdade, uma gravação de uma mesa redonda que nós fizemos durante um evento chamado Encontro Técnico Cultural, que aconteceu há pouco tempo atrás, né, 2 meses atrás, e a gente teve uma mesa redonda super especial falando sobre UNS, sobre Unified Namespace. Parte do quão é especial esse episódio é exatamente o entrevistador dele, né, que está aqui comigo hoje, meu amigo Eric Maran, que é diretor da Westcom, empresa que fez junto da Aquarius, né, a promoção, a organização desse evento e que participaram ativamente dessa mesa redonda. E ele vai falar um pouquinho mais aqui para nós como foi, né, fazer a mediação dessa mesa redonda. Obrigado, Paiola, obrigado pelo convite. Como você falou, é um podcast especial, são 5 anos de podcast, né? Prazer estar aqui, já tive a oportunidade de participar de um desses podcasts, foi muito legal essa experiência. E como você mencionou, nosso encontro técnico cultural UTC teve como um fechamento uma mesa redonda muito especial, para falar de uma tecnologia que é o Unified Namespace, ou UNS, né? E o legal dessa mesa redonda, desse bate-papo, foi ter a presença de dois usuários finais, um que já aplica a tecnologia, um que está pensando em aplicar a tecnologia, e outros dois fornecedores, um fornecedor de hardware e um fornecedor de software. O fornecedor de hardware é a Westcom e o de software é a Aquarius, né? Trazendo a visão de como implementar o NS, né? E a interação com o público, né? Desmistificar um pouco, eu quero comprar dois UNS. O UNS não é um produto, é uma solução, é um conceito, né? Então foi legal ter esse bate-papo e entender como um usuário final pretende usar a tecnologia, pretende aplicar para resolver os seus problemas, para unificar sistemas, né? A gente está pensando em usar o NS muito como solução de harmonização de informações, de dados em grandes corporações, e vocês vão assistir no podcast, vocês vão ver no podcast grandes usuários, essas duas empresas, não vou revelar, vamos deixar como surpresa para vocês entenderem quem são, né? Mas são grandes usuários que entenderam a necessidade de harmonizar e tratar esses dados de maneira diferente. Então, não percam, assista até o final, porque o debate, a conversa está muito interessante, está muito legal. Cara, que legal. Não percam, fiquem com a gente aí até o fim, hein? Depois quero saber a Isso opinião de aí. vocês, deixe seus comentários aí Os no likes, os episódio. comentários, muito bom. É isso aí. Tô me sentindo youtuber, né? Siga a gente, clica aqui, É né? isso Aciona aí, o mas faz sininho. parte. Beleza, pessoal. Curtam aí a mesa redonda. Obrigado, Eric. Abraço. Obrigado, abraço. E eu queria pedir, na sequência aí, começando com o Edmur, então, para se apresentar, falar um pouquinho sobre você, Edmur. Boa tarde a todos. Meu nome é Edmur Rios, trabalho na CBMM. Gostaria de primeiro agradecer a oportunidade aqui de participar e contribuir, né, com um pouquinho com esse assunto e parabenizar a Aquarius, a Westcom, a VDI pela organização do evento. É realmente um nível muito bom, as discussões estão muito boas, as apresentações também. Parabenizar a todos que estiveram aqui apresentando. Eu estou na CBMM há algum tempo. Vou me furtar a não falar quanto tempo, porque senão eu entrego minha idade. Mas comecei, meu background é de automação, mas minha formação é ciência da computação. E hoje estou na TI como responsável pela parte de tecnologia industrial da empresa e senti que aqui tem uma rusgazinha com a TI e a gente precisa quebrar isso, porque a ideia é realmente a gente estar próximo ao negócio e à automação, assim como eles também, né, o negócio, a automação esteja
próximos a nós. Boa tarde, meu nome é Paulo Vitor, trabalho na Petrobras, por exemplo, também estou... Dos grisalhos já entrega há 18 anos, tá, como engenheiro de automação. Eu participo hoje do Centro de Excelência de IoT que a Petrobras criou já tem uns 2 anos mais ou menos, como um dos representantes da IP. E essa área eu já venho trabalhando e estudando já tem pelo menos uns 4, 5 anos, tentando verificar essas inovações que têm aparecido e que não param de aparecer, cada vez na velocidade mais rápida, fica difícil, principalmente uma empresa como a Petrobras de óleo e gás, que tem vários requisitos de normas e legislações, é difícil a gente conseguir seguir essa inovação. Mas estamos aqui para tentar apresentar algumas informações novas aí para quem não conhecer, e agradeço o convite aqui da Aquarius, da EOS.com por estar aqui nesse evento, tem sido bastante interessante. Obrigado, boa tarde. Bom, já me apresentei, mas novamente, para quem não estava presente, sou Kelvin Kamimura, eu trabalho na Westcom, como gerente de produtos há 6 anos, no mercado há 20, também presidente da associação, vice-presidente da Associação PI Brasil, e nos últimos, posso dizer, aí, 6 anos na Westcom tenho focado bastante nessas soluções de Industrial IoT, conectividade, mas também sem abrir mão aí das questões de segurança cibernética. Boa tarde, eu sou Ricardo Caruso, eu sou o diretor da área técnica aqui da Aquarius, né, um dos sócios também da empresa. Eu acho que eu estou num tempo parecido com vocês aqui, eu estou uns 20 e poucos anos aí no mercado, já uns 18, eu acho, na Aquarius. E eu sempre trabalhei, eu sou formado em automação e controle, como alguns daqui, né? Mas eu sempre trabalhei nesse meio do caminho entre TI e automação, né? Então, talvez eu tenha brigado com os dois lados, assim, durante a minha vida inteira, né? E é muito legal ver o ETC voltando, né? Ele é um evento que a gente fez algumas vezes, já há muito tempo que a gente não tinha retomado, é um evento muito legal. E essa discussão de UNS, né? Dizem que o técnico ele é avaliado pela quantidade de siglas que ele conhece, né? E o INS é mais uma, né? Não para de chegar a sigla, né? A gente quase estava se recuperando do LLM e já vem mais uma aqui para a gente aprender. Mas é uma discussão interessante que a gente vai ver um pouco, talvez, a visão mais tecnológica, da gente que está aqui do lado da tecnologia e do pessoal que está lá no campo, né? Resolvendo problemas mesmo práticos do dia a dia. Estou animado aqui para a conversa. Muito bom, muito bom. Pegando o seu gancho, queria fazer uma pergunta inicial para todos, né? Talvez responder de maneira mais resumida. O que é o ONS? O que é o ONS? É uma tecnologia, uma arquitetura, um produto, é uma caixinha? O que é esse tal de ONS? O ONS é um conceito já cunhado já tem algum tempo, acho que 2018, 2017, por aí. Foi cunhado nos Estados Unidos, tá? E ele visava, não é um produto, não é um software, ele é um conceito de arquitetura, uma forma de conectar os dados, principalmente dados que vêm, né, da sua área de automação, e permite você conectar diferentes sistemas, criar contexto para esse sistema, que é muito importante, né, para você não pegar um valor perdido que você não sabe nem o que é. Né, você traz aquele valor, você coloca, isso aqui é uma temperatura, com um range de tal, com uma unidade de engenharia. Muitas dessas coisas, hoje em dia, a gente faz muito nos historiadores, né, mas a ideia é ter o ONS como uma fonte de dados em tempo real, né, geradas a partir de eventos no campo ou de outros sistemas, e que permite essa conectividade entre sistemas diferentes, né, e auxiliar na tua operação da tua planta. Eu acho que o principal conceito do ONS é justamente esse, ele está ali para auxiliar a operação da planta, né, de forma mais facilitada. Um comentário aqui também, né? Uma coisa interessante do ONS, né, ele nasceu há alguns anos atrás, esses conceitos normalmente eles chegam para a gente ou da academia ou de algum fornecedor, né? Nesse caso ele veio de um influencer da área de automação, né, o Walker Reynolds. Olha que orgulho, a gente também tem influencers da nossa área, né? E ele vem sendo cunhado na prática, né? Quer dizer, grandes fornecedores tentando criar produtos em torno desse conceito e aplicações práticas, né? Tentando trazer esse conceito para uma aplicação de fato que funciona no dia a dia, né? Então, eu acho que um dos desafios, né, que a gente vai exercitar um pouco aqui na conversa é pegar esse conceito, né, quer dizer, um barramento comum contextualizado para dados em tempo real,
né, e tentar entender como isso nos ajuda no dia a dia, o quanto isso é diferente ou semelhante a outras coisas que a gente já usou. Tentando contribuir, eu vejo que o ONS é uma oportunidade, né, da gente resolver bastante gargalos que a gente tem de fluxo de dados e informações, tanto do ponto de vista vertical quanto horizontal. Então, a gente acaba adotando mais uma sigla, mas, em compensação, a gente tem a oportunidade também de eliminar várias outras siglas que traduzem ali tecnologias que são utilizadas para conexões de diversos sistemas naqueles níveis da pirâmide de automação. Dado as informações já passadas, ainda vou tentar contribuir que esse conceito, né, do Unified Namespace, ele também tem ali a pretensão de você criar esses dados em tempo real de forma, além de contextualizados, ele tem uma hierarquia semântica, né? Ou seja, esses dados hierarquizados de forma que qualquer sistema consiga consumir dados de um outro sistema e, da mesma maneira, pessoas também consigam consumir esses dados dos sistemas de forma que elas compreendam qual é o contexto no qual elas estão inseridas. Então, por exemplo, se você tem uma estruturação de um dado e você sabe que ele veio de uma empresa, de um determinado site, uma planta, e dessa planta ele veio de uma área, de uma linha, de uma célula, né? Qualquer pessoa ela não requer nenhum treinamento para entender de onde foi gerado aquele dado para ela consumir. Então, esse entendimento de onde ela se originou é fácil para um humano entendê-la, para um outro software ou até mesmo, quem sabe, uma IA. Muito bom, obrigado. Já que a gente entendeu agora que o ONS é um conceito, né? Tem uma pergunta para o Paulo, né? Dentro do ONS tem mais uma sopinha de letrinhas. A relação do ONS com DataOps, DataHub, Data Lake, se puder dar um spoiler e falar um pouquinho do que é a relação com essas outras sopinhas de letrinhas. O ONS, como todos falaram aqui, ele é um concentrador de dados, informação. Não vou falar só dado, não, é de informação, porque dado é o dado bruto, né? A informação é um dado mais polido, vamos falar assim, né? E você tem as fontes, né? Normalmente são os PLCs, às vezes um outro sistema, um HMI, um sistema SCADA que está ali rodando na sua planta, que vai fornecer aqueles dados. E como é que você transforma isso em dado bruto, realmente em dado que você possa tomar alguma ação? Porque, no final das contas, o que você quer fazer, né, hoje, com a indústria 4.0, é pegar o dado que você está gerando e tomar uma ação em cima daquilo em tempo real. Antigamente, o pessoal tomava, eu quero fazer isso, quero olhar quanto produzir em 6 meses para tomar... Não, agora em uma semana, em um dia, eu quero ver o que eu estou rodando hoje para amanhã já acertar, já recuperar, para não deixar acumular, né? E uma das plataformas que usa, né, faz essa transformação, é o que eles chamam de Data Operations, né, que ele pega, são softwares que existem, né, que transformam, se conectam a esses dados, e aí contextualizam, aí pode conectar mais de uma fonte, pode pegar dados de um PLC, pode pegar dados de uma SCADA, pode pegar dados de um banco de dados, se necessário, e aí com aquilo ali ele cria a sua estrutura de dados ali dentro do ONS, e aí coloca, por exemplo, na sua hierarquia, e aí você já não tem mais um dado bruto, que aqui você vai olhar, aquilo tem um 10 aqui, mas o que é esse 10? Ah, não, aquele é um 10 graus, né? E qual é o máximo daquele? É alto, é baixo? 10 graus para mim é frio para caramba, eu já estou aqui morrendo de frio. Mas será que é frio para o processo? É quente para o processo? Né? Então, você pode colocar um range, pode colocar alarmes, então essas informações podem estar no SCADA, pode estar no PLC. Então, o DataOps ele consegue se conectar a essas várias fontes de dados e fornecer essa informação mais detalhada. O Data Lake, ele já é uma coisa que hoje em dia apareceu com o conceito de nuvem, né? A gente, na automação, tem os historiadores, que são onde são armazenados os dados industriais, né? E o Data Lake veio do conceito de TI, que guardava, assim, guarda todas as informações que você tem disponíveis, seja numa empresa, né? Aí pode ser em várias áreas de empresa, automação ou não, né? E hoje em dia tem aparecido os Data Lakes industriais, que são feitos especificamente para contextualização e guarda de dados industriais, porque tem as suas diferenças, né? E normalmente são usados para armazenar dados numa taxa menor, não é tempo real, tá? Até porque se você for fazer tempo real num Data Lake,
acho que vai gastar, não sei nem o custo que seria isso. Seria praticamente todo o orçamento de uma empresa seria só para pagar isso aí, tanto para armazenar quanto para pegar o dado de volta. Tudo isso tem, cada vez que você faz alguma coisa numa nuvem, já é alguma coisa que você gasta, né? E usar principalmente para inteligência artificial. Então, você tem um histórico longo, né? E aí sim você faz tomadas de decisões que não são em tempo real, mas são tomadas de decisões, às vezes, de médio, longo prazo, às vezes uma manutenção que você quer fazer no mês que vem. Então, você olha um histórico, uma tendência que você tem lá, e aí você pode usar tanto para fazer em gráficos ou realmente usando inteligência artificial, que hoje está cada vez mais disponíveis aí no mercado. Muito bom, obrigado. Próxima pergunta aqui, para a gente fazer um comparativo, né? O que a gente tem de automação, que a gente mais usa, versus essa arquitetura, esse conceito do ONS, vai para o Ricardo, o Caruso. Quando eu comparo o tradicional da automação, a nossa boa e velha pirâmide da automação, com essas topologias com ONS, né? Para você, qual que é a principal diferença e qual que é a mudança cultural que isso traz? Pergunta bastante comum aqui, que a gente tem discutido bastante, né? Eu acho que a maioria de vocês talvez saibam o que é a pirâmide de automação, né? Mas é aquela ideia de eu tenho sistemas de tempo real, PLCs e tudo mais, né? Eles falam com SCADA, que falam com MES, que falam com RPs, e lá embaixo eu tenho instrumentação e os hardwares de campo, né? Dessa pirâmide que vem o que o pessoal da automação, para quem é de TI, deve ouvir muito. Pô, esse cálculo eu faço no nível 3, esse cálculo eu faço no nível 2, né? O Érico falou de nível 2,5 com DMZ, né? Essa referência de que eu tenho várias camadas que vai do chão de fábrica até os sistemas corporativos e que eles se comunicam um a um, né? A um fala com 2, fala com 3, fala com 4 e aí vai, né? A ideia da ONS é você tirar um pouco essa divisão de camadas e colocar talvez um barramento paralelo a tudo isso que converse com todos os sistemas, né? Então, por exemplo, na pirâmide, né? Vamos dar um exemplo prático, né? Digamos que o meu ERP eu produza, enfim, algum produto líquido que eu consiga medir quanto eu produzi por um medidor de vazão. Esse medidor de vazão está lá embaixo, na automação, e o meu RP quer saber quanto que eu produzi na última hora, né, para custear, para saber a quantidade de produção. Na pirâmide, esse RP precisa falar com o MES, né, que vai falar com o historiador, junto com o SCADA, que vai falar com o PLC, que vai falar com esse instrumento, tá? E esse dado vai voltar pulando um por um até o RP, né? A ideia do NS é o RP perguntar diretamente para um barramento. Quanto que foi produzido na última hora? Não importa onde está esse dado, esse barramento pode pegar do instrumento, do PLC, de onde for, mas ele vai responder diretamente para o RP. Tá? Então, isso facilita muito a implantação de novos projetos, trazer novos sistemas e a comunicação entre os sistemas, né? E até troca, né? A gente estava falando outro dia de troca de sistemas, né? Nesse passo a passo, eu vou trocar meu SCADA, eu preciso refazer todas as comunicações, né? O SCADA falando com o MES, o PLC falando com o SCADA. Com esse barramento padrão, eu tiro uma função e volto uma função, né? Eu acho que vale a pena também fazer um comentário sobre a S95 aqui, né? Também uma discussão muito comum em torno disso, né? E é bastante comum, né? A ISA 95 é uma norma da ISA que fala sobre integração de sistemas de negócio com sistemas de chão de fábrica. E é bastante comum a gente ligar a pirâmide de automação à norma, tá? E essa conexão não é muito verdade, assim. A norma, ela nasce depois de um modelo anterior, que é o da pirâmide, chamado Computer Integrated Manufacturing. É uma coisa que veio da década de 80, né? E a norma, ela cita o Computer Integrated Manufacturing no primeiro capítulo, aí na primeira parte, né? Mas ela não indica que você faça essa comunicação passo a passo, né? Mas norma é meio parecido com lei, né? Tem o que está escrito e tem o que pegou dela, né? Então, muita gente chama de comunicação S95 usar a pirâmide, mas isso não está na norma. O que é bastante interessante, porque a norma parece que está dando uma revitalizada agora, né? Muita gente está voltando a falar de S95, voltando a falar de treinamentos, porque ela faz muito sentido nesse contexto do NS também. Ela vai ajudar a dar contexto, vai ajudar a entender que tipo de mensagens cruzam esse tipo de barramento. Tá? Então, a culpa não é da norma, né? Como eu ouço muitas vezes. Interpretação da norma. Muito bom, muito bom. Obrigado pelo input de vocês. A próxima pergunta é para Edmur, né? Lembrando que a gente tem alguns slides aqui de suporte, se vocês quiserem usar também, comparativo, com hierarquia e tal, o PowerPoint já está aqui. E a pergunta é para o Edmur, porque ele está vivenciando isso, né? Qual que é o melhor ponto para a gente começar um projeto de ONS?
A gente começa pequeno, começa no corporativo, começa em arquiteturas maiores. Então, eu queria compartilhar um pouco da sua experiência, uma vez que já tem uma vivência no INS também. Boa, a gente está começando, na verdade, a caminhada lá na CBMM, né? E assim, muito em linha com o que foi falado aqui durante todo o dia. Então, não tem receita de bolo, né? Cada empresa tem o seu momento, tem a sua história, seu contexto ali, e a beleza, né, do conceito é que ele pode ser adaptado a qualquer um desses fatos aí para cada empresa. Então, acho que a primeira coisa realmente né, meio que clichê, mas tem que ter um objetivo claro que precisa ser alcançado. No caso da CBMM, a gente passou por justamente essas dificuldades que o Caruso citou, de ficar replicando dado em várias camadas, né, e isso é custoso, de todos os pontos de vista que a gente pode pensar. Então, é difícil de ser implementado, porque você tem que colocar o sensor lá, tratar o sensor no PLC, tratar no SCADA, tratar no PINS, e ir agregando valor, né, em cada camada para gerar uma informação e tomada de decisão. Depois, sustentar isso é muito complicado também, complexo. Então, disponibilizar informação de produção, ritmo, OEE, consumo específico. O operador quer ter isso na tela do SCADA, mas o diretor também quer ter, né? E aí a gente também fazer esse alinhamento é complexo. Além disso, a gente fazer essa correlação de dados, de diferentes tipos de dados, diferentes bases e, principalmente, uma integração horizontal da cadeia, né? A CBMM tem 17 plantas e mais de 165 processos. Então, é complexo. E a gente já começou a esbarrar nos limites da nossa arquitetura para fazer isso. Então, foi onde a gente buscou o conceito de Unified Namespace para fazer parte da nossa arquitetura, nossa nova arquitetura, destravar esses bloqueios que a gente tem. Mas a gente começou, primeiro, estruturando o que é o Unified Namespace, como aplicar um case específico para a gente provar o conceito, para a gente provar o desenho da arquitetura. Então, fizemos uma POC, e nesse momento a gente está no início da nossa jornada para realmente implementar. Eu acho que o caminho é esse, só que também, como foi falado aqui, a gente precisa pensar à frente. Então, a gente precisa pensar em quais skills a gente tem que trazer, novas skills que a gente tem que trazer para o time que vai sustentar e operar isso depois. Né? A gente tem que pensar nos recursos necessários, e aí recursos necessários não é só verba, a gente tem que pensar a disponibilidade do negócio em participar do projeto com a gente, da manutenção, da automação, no caso, de outras áreas envolvidas, excelência operacional, no caso da CBMM, a questão também de governança. Então, é importante pensar como que vai ser implementado uma estrutura de Unified Namespace. Quem vai ser responsável por manter isso atualizado, documentação, gestão de mudança, gestão de conhecimento. Então, acho que o caminho é uma jornada, um caminho bem longo, desafiador, mas tem que começar ali pequeno, numa prova de conceito bem definida. Muito bom, muito obrigado. A gente falou muito aqui de hierarquia, de passar os dados e tal, mas a próxima pergunta é para o Kelvin. Que problemas a gente realmente resolve com o NS? A gente realmente resolve aquela questão dos silos de dados, de replicar dados? Como que o NS resolve um pouco disso? Bom, legal. Bom, o NS, na verdade, ele não resolve os silos de dados, mas ele elimina a desculpa do porquê mantê-los, na verdade. Né? A desculpa técnica, na verdade. Porque por que hoje nós temos silos de dados? Né? A forma tradicional de arquitetura, né, hierarquizada, onde um sistema tem que pedir bênção para o outro, basicamente cada um vai ter um banco de dados e esses dados eles são replicados em contextos diferentes, com IDs diferentes, com nomes diferentes, e da forma, porque cada sistema tem um propósito, ele vai atender um determinado contexto, um determinado usuário, dentro de uma área, dentro da companhia. Mas esse espaço unificado, né? Ou seja, essa estrutura comum a todos, que desacopla essa integração
ponto a ponto, de um para o outro, ela permite que eu não mais dependa de fazer esses silos de dados. Então, assim, é necessário ter, além dessa infraestrutura, ter também toda uma preocupação relacionada principalmente à governança, né? Então, assim, alguém precisa ser responsável pela sua governança de dados. Não basta a tecnologia por si só. A tecnologia ela vai estar disponível, mas você pode utilizar arquiteturas de rede, de tecnologias de protocolo, e mesmo assim cair na armadilha de cometer os mesmos erros, de usar uma infraestrutura comum, só que cada usuário ou cada área usar uma nomenclatura e aí criando problemas semânticos novamente. Então, acaba resultando novamente em problemas de silos de dados. Então, em resumo, o ONS por si só, ele não resolve o problema, mas ele permite e ele acaba com a desculpa de mantê-los Silos. os silos. Muito bom. Pode completar, Júlio. Se eu puder complementar aqui também, além da governança de dados, é importante pensar também no ownership, né, dos dados. Então, também, não pode ficar responsável ou a TI ou a automação pela aquela qualidade do dado que está sendo coletado e trabalhado dentro da arquitetura como um todo. Então, é importante ter uma definição clara de quem vai ser o responsável, quem vai olhar aquele dado e falar assim, opa, aqui nós temos um problema que precisa ser resolvido, porque senão o dado não vai ser confiável e, consequentemente, a gente não vai tomar a decisão correta. Perfeito, perfeito. Tomando como gancho a questão dos dados, ou seja, a gente não tem mais silos, os dados são disponíveis de uma maneira para toda a corporação, né? E aí, vou voltar para o Edmur com outra pergunta, né? Isso facilitaria, na sua opinião, os outros podem complementar também, a adoção de outras tecnologias, como analytics mais avançados, IA industrial, tal. Então, o ONS ajuda a viabilizar essas tecnologias também? Com certeza ajuda. Eu diria que hoje ele destrava muito o uso dessas tecnologias, porque justamente você, para fazer um analytics avançado, você não vai pegar simplesmente um dado de um sensor, você vai correlacionar isso com vários outros dados. E a gente não está falando só de dados de chão de fábrica, né? A gente está falando de dados que vem do ERP, que pode vir de um input manual de celular, como é que nós conectamos tudo isso para fazer essas correlações para um uso de machine learning, por exemplo. Então, o INS ajuda a estruturar muito melhor isso para a gente aplicar essas tecnologias de forma muito mais efetiva e de forma mais rápida, não fácil, diria, de sustentar, mas assim, muito mais factível de ser sustentável. Muito bom. Eu acho que é importante complementar a informação, porque, assim, como eu falei, o Data Lake é um serviço que permite na nuvem você gravar muita informação. Aí eu poderia falar, pô, beleza, eu pego isso tudo, tá tudo lá, né? Aí, beleza, se tiver dinheiro para pagar isso tudo, muito bem. Mas, assim, a ideia do ONS, do Unified Namespace, é você ter o dado operacional em tempo real para ajudar, principalmente na tomada de tomada de decisão operacional. Ou seja, o que eu preciso fazer agora? Eu estou rodando minha planta, estou com o meu supervisor rodando ali a planta, ele está olhando aquela informação, às vezes o gerente da planta está olhando aquela mesma informação em tempo real. Então, aquele ali ele pode olhar, tomar uma decisão e não está vendo só o dado ali do sensor, está vendo o dado, por exemplo, hoje em dia você pode colocar, não sei se isso eu não saberia, por exemplo, informar talvez, por exemplo, quanto é que está o seu custo para produzir um item da tua linha de produção. Para você saber essa informação, você tem que saber quanto de HH você está usando, quanto de produto você trouxe, quanto de energia você está gastando ali. Então, tem várias informações que tem que ser agregadas para você chegar e falar, olha, eu estou produzindo 1000 unidades de um determinado produto a custo de R$10 por unidade. Né? No momento, não é que eu gastei R$10, não, eu estou dizendo que eu estou produzindo, nesse momento, 1000 unidades a R$10. Então, essa informação tem muitos sistemas que precisam ser conectados, e para trazer essa informação em tempo real, essa arquitetura tem se provado como mais factível. Existem outras? Existem, como o pessoal trouxe, você conecta um, conecta outro, mas para conseguir fazer isso em tempo real, até o momento, essa que tem sido a mais propensa para fazer esse tipo de solução. Muito legal. Por favor.
Comentário também sobre o Analytics, né, que eu acho que a arquitetura de ONS ajuda bastante a adoção de inteligência artificial e software de Analytics, porque um problema, talvez muitos de vocês estejam pensando nisso, né? A gente, como fornecedor, adoraria falar: você vai comprar esse meu produto e não vai precisar de mais nenhum sistema para análise de dados. Mas isso está se provando que não vai ser assim, né? Você vai ter uma startup especializada em degradação de motores e ela tem um bom algoritmo para isso. Você tem uma plataforma como o Sorba, que talvez seja boa para prevenção de falhas e para controle avançado, né? Então, como você pega esses vários fornecedores, esses vários sistemas e pluga no seu processo? Né? Então, eu tendo um barramento comum de comunicação em tempo real, eu consigo trazer essa startup, você lê o dado desse barramento e escreve aqui o resultado. Né? Você traz um sistema... Talvez a minha TI já tenha treinado uma equipe enorme de analistas de dados em Databricks, em alguma coisa do Azure, da AWS, né? Por que não pegar esses algoritmos que eles estão criando e escrever o resultado no ONS? Tá? Então, acaba virando uma porta de entrada e saída para o mundo de tempo real, que simplifica muito a adoção de outros sistemas. E a gente estava conversando mais cedo, né, Caruso? A questão, quando a gente fala de indústria, chão de fábrica, e aí é um ponto de divergência com a TI, é que esses algoritmos eles precisam rodar na borda, porque a gente não pode se dar o luxo de perder a conexão com a nuvem e o algoritmo parar de rodar. Né? Às vezes, a gente vai usar esses algoritmos para uma aplicação de segurança, né, que seja um pouco mais crítica, não diria até tão crítica assim, mas acredito que vai evoluir para isso. Então, é importante pensar nisso também, como que a gente vai desenhar essa arquitetura para aproveitar essas ferramentas, mas de forma que realmente resolva o problema do dia a dia ali do negócio, da planta. Bom, muito obrigado. Próxima pergunta é para o Caruso, né? E como que a gente poderia mensurar esses ganhos financeiros e operacionais para justificar o ONS? Meio difícil de responder essa pergunta. Bem difícil. Quando eu falo de infraestrutura, né? Quem já comprou infraestrutura, é sempre complicado pedir verba para ela, né? Como é que você justifica o Wi-Fi? Como é que você justifica um novo sistema de rede, né? Mas o que normalmente a gente consegue fazer é usar o caso, né? Na verdade, a ONS está viabilizando um caso de aplicação e não sendo comprada por ela mesma, né? E aí depende muito do tipo de caso, mas eu gostei que no começo o Kelvin comentou que ela permite uma linguagem que todos os usuários entendam, né? Quer dizer, eu consigo saber qual é a temperatura de um determinado equipamento sem perguntar para a automação o que é TIC 0243, né? Acho que vocês já devem ter passado por isso. E com isso, a ONS ela também vira uma fonte de dados para dashboard direto, né? Então, é razoável falar, abrir um sistema de dashboard, conectar no meu ONS e visualizar dados em tempo real diretamente, né? Então, quando a gente fala de construção de COIs, né, de centros de controle, normalmente a gente tem supervisórios na cabeça, que normalmente é o que faz sentido, né? Mas quando eu começo a ampliar, quando eu quero trazer para esse COI, posso até chamar de control tower, né, torres de controle, né? Quero trazer dados de logística, eu quero não ver só os tags do equipamento, mas eu quero saber se tem uma ordem de manutenção sendo trabalhada para ele. Quer dizer, eu quero trazer dados de estados ainda em tempo real, mas que vêm de vários sistemas, de várias áreas, né? Isso começa a virar um sistema que o ONS vai ajudar muito, vai até viabilizar, né? Então, eu tenho visto nessas grandes salas de monitoramento, o ONS ela acaba se pagando por viabilizar a sala, ela acaba ficando muito cara de outro jeito, e você consegue fazer assim também, né? E, além disso, as aplicações específicas, quer dizer, eu quero fazer previsão de falhas, eu preciso fazer 10 integrações que seriam caras, né, seriam ponta a ponta, e eu passo através de uma integração, né? Quando a gente vê aquele desenho de integrações, não sei se um deles aqui está aqui. Legal, excelente. Posso usar seu desenho, Edmar? Ele é o autor aqui. Mas a gente tem desse lado esquerdo, né, vários sistemas sendo integrados ponto a ponto, né? Na área de integração se usa muito o termo integração espaguete, né, por motivos óbvios, tudo se cruzando aqui, né? E o Unified Namespace ele acaba se integrando o Unified Namespace com todo mundo e ele garante essa comunicação. Então, não dá para contar as linhas aqui, mas acho que é claro que tem muito menos risquinhos a serem gerenciados de integração ali do que aqui, né? Então, eu começo a reduzir muito o custo de manutenção e para acrescentar novos sistemas nessa arquitetura unificada. Então, acho que esse é o grande ganho que a gente tem.
Só complementando, eu acho que tem uma parte de infraestrutura, em termos de custo, que não tem muito como você fugir. Você não consegue fazer isso aqui se você não tem um sistema inteligente, seja um PLC, seja uma HMI, seja qualquer coisa que leia dado e forneça a informação digital. Então, se você não tem o digital, isso aqui você não vai conseguir fazer nada. Então, isso tem um custo, infelizmente, né? E a parte de rede também tem um custo, né? Internet, cabeamento, tudo isso vai ter um custo que, sem isso, você não consegue fazer isso aqui, tá? Mas assumindo que você conseguiu vencer essa barreira, conseguiu criar a sua infraestrutura da forma que você seja capaz de fazer, né? A Petrobras é um caso específico, porque a gente tem uma automação muito avançada em relação ao restante da indústria, né? Mas se você consegue essa informação, para construir isso aqui, você consegue construir sem gastar um dinheiro, nada, zero. Só com ferramentas hoje disponíveis no mercado, gratuitas. Tá? Então, eu tenho um PLC, eu tenho um HMI, tenho um sistema SCADA, e eu tenho lá alguma coisa que faz uma função de ERP, que pode nem ser SAP, pode ser uma outra coisa que você usa aí no mercado. E eu queria integrar isso tudo. Tá bom. Você consegue integrar isso tudo, fazer pelo menos um teste, né? Pega um caso que você queira resolver, isso é importante, porque senão você não consegue mostrar o retorno. Olha, eu tenho esse problema e eu vou resolver esse problema. Então, você vai resolver esse problema, e aí você consegue integrar isso tudo para mostrar que você consegue resolver um problema sem gastar um dinheiro. Só com as ferramentas que tem aí disponíveis, com software, às vezes gratuitos, às vezes não gratuitos, mas que tem, você consegue rodar às vezes durante 2, 3 horas, e você monta tudo aquilo no teu desenvolvimento e depois continua rodando, rodando, rodando. Ah, funcionou? Conseguiu resolver? Aí é muito mais fácil você mostrar o resultado e conseguir uma verba para aquilo do que chegar, olha, eu quero, sei lá, quantos R$ 1.000 para poder fazer isso. A pessoa vai olhar, mas como é que você vai resolver o problema? Então você mostra que você resolve o problema e aí sim você corre atrás de uma verba. Mas então, assim, estão falando de verbas, assim, valores elevados, né? Então, tem um exemplo que o Caruso mencionou, o Walker Reynolds, ele costuma sempre mencionar um caso que ele teve, que ele foi para um cliente para fazer um trabalho e ele viu que tinha algumas coisas que ele poderia melhorar e ele propôs, você quer que eu faça essa Unifinance para você resolver o seu problema de conseguir aumentar a sua produtividade? Aí as pessoas ficaram meio assim, aí ele falou, faz o seguinte, eu vou pagar, ele falou, eu vou pagar do meu dinheiro, ele era um integrador na época, eu vou pagar do meu dinheiro, botar a infraestrutura necessária, um computador, uma rede, algum software que fosse necessário. E se você aceitar, gostou, aí você me ressarce o que eu gastei e paga o restante que a gente precisa fazer. Nisso, acho que era uma empresa pequena que fazia 25 milhões, acho que o lucro dela era 25 milhões de dólares ao ano, não estão falando de uma grande, mega empresa, né, uma relativamente pequena empresa. E ele conseguiu sair de 25 para 50 milhões de dólares de produtividade. Então, ele conseguiu aumentar 100% e o custo, eu acho que o gasto dele foi de $500 mil, mais ou menos. Então, você calcula o ROI disso aí, o retorno de investimento, absurdamente alto. E ele banca, ele fala, não, eu vou pagar do meu dinheiro e você vai ver que vai dar certo a coisa. Então, assim, pegar um uso, exatamente, pega um uso de caso, corre atrás. Assim, eu acho que achar integradores que tenham experiência, eu acho que é muito importante também. Tá? Assim, você pode tentar fazer, mas se você não tiver também experiência de como fazer, do conhecimento necessário para montar tudo isso aqui, essa é outra coisa que o Edmo falou, que é a questão das pessoas que vão ter que trabalhar nisso, vão ter que ter novos conhecimentos que hoje às vezes não tem, né? Tanto de TI quanto de automação. Então, tem várias coisas envolvidas aí, porque é muito importante. Tá tanto na tecnologia que ele investe para mostrar que realmente resolve problemas, né? E aqui acho que dá para ver claramente que a gente sai de um emaranhado de conexões para uma conexão ponto a ponto, praticamente, né? Eu acho que o grande diferencial também é manter depois. Todo mundo que tem sistema de automação aqui sabe o quanto custa manter isso. Vocês comentaram aqui que eu preciso fazer uma atualização, uma modificação em uma camada. Eu vou ter que refazer tudo. As conexões, os testes e tal. E ali essa interação é bem mais simples, bem mais direta, né? Bem interessante essa imagem aqui. Bom, vamos lá. Próxima pergunta para o Kelvin, né? Uma vez que ele também trabalha com cibersegurança, então a pergunta é de cibersegurança. Não poderia faltar aqui nesse grupo, né? Como que a gente garante, uma vez que a gente tem essa interação agora
uma área de dados, né? Onde eu publico o dado, consumo esse dado, falo direto com o chão de fábrica, como que a gente incorpora cibersegurança nessa arquitetura aí do INS? Ok. Bom, essa é uma pergunta que é bastante pertinente e a gente não pode negligenciar que quanto maior a conectividade, né, maior ali a superfície de ataque, né, maior são as possibilidades, mas isso já acontece na forma tradicional, né? Então, existem milhares de conexões aqui da forma tradicional e isso também aumenta ao longo do tempo. Só que o fato aqui o crescimento da aplicação, esse crescimento, as integrações, elas são multiplicadas, né? E o crescimento nesse tipo de abordagem aqui, ela é adicionada. Então, cada sistema novo que consome ou que gera informação, ela é adicionado a essa infraestrutura comum. Então, entender a diferença aqui, aqui se eu pegar 5 sistemas consumindo dado de 5 lugares, a gente tem 25 integrações. Aqui, se eu tenho 5 sistemas consumindo de 5 lugares, eu tenho 10 integrações. Então, assim, também eu tenho um barramento único para observar, para proteger, para governar. E a parte de governança também é importante em cibersegurança. E se formos pensar ali em termos de identificar, proteger, inclusive de responder a um incidente e se recuperar dele, eu precisar planejar todas essas etapas dentro de uma infraestrutura comum, onde eu tenho integrações menos complexas, também isso pode ser um olhar de diminuir também a complexidade da quantidade de integrações que eu tenho dentro da minha planta industrial. É claro, é necessário também ter um entendimento do lado não só de tecnologia, mas ter um entendimento também dos processos e das pessoas, né? Então, nesse caso, o envolvimento não está limitado ou à TI ou à automação. Na verdade, é um time normalmente que tem que ser híbrido, né? E a cibersegurança, nós sabemos que existem diferenças de cibersegurança de TI e de tecnologia operacional. Então, na minha experiência, eu acho que formar squads, né, ou formar times de pessoas de conhecimentos multidisciplinares. Então, algumas companhias têm feito times híbridos nas iniciativas de indústria 4.0 e do ponto de vista de cibersegurança também é importante não perder o know-how de quem já é de cyber de TI, mas também considerar o conhecimento de cyber especificamente de tecnologia operacional que é diferente, né? E é claro, e não significa porque a abordagem é diferente que deve ser ignorado as normas técnicas, né? Então, a própria ISA IEC 62443, que é uma norma voltada para a cibersegurança de tecnologia operacional, inclusive tem passado por reformulações, né, através de estudos com grupos de trabalho, no qual vem incluindo capítulos já tem, na verdade, incluído um novo capítulo dedicado aí para sistemas de Industrial IoT. E isso se conecta bastante, porque aqui é onde se converge os dois mundos de IT e OT e de IoT, né? Então, o desafio fica ainda maior, porque é mais conhecimento que é requerido, né, multidisciplinarmente, mas ao mesmo tempo também a redução de complexidade. Eu tenho um único barramento ali para concentrar, observar, proteger. Bom, muito obrigado. Por Paulo, a última pergunta aqui, antes de ter uma pergunta para todos, né? Para implantar o ONS, a dificuldade é mais técnica ou é cultural da organização? E que competências vocês veem que faltam no mercado para poder realmente ter profissionais capacitados para poder fazer projetos com o ONS? Assim, eu vejo que hoje o ONS, ele primeiro tem que se aprender o que é. Eu acho que a primeira barreira é você ter um entendimento do que é. Não é um conceito complexo, mas ao mesmo tempo é complicado, né? Mas a ideia, tudo bem, mas só para tentar facilitar, eu tenho um círculo ali, mas o que é esse círculo? Como é que eu faço isso? Tem várias formas de fazê-lo. O mais usual de usar é usar um broker MQTT, que é um protocolo que foi inventado em 1998 ou 99, se eu não me engano,
Ou seja, não é coisa nova. Tipo assim, não, isso aí já tem muito tempo. E foi inventado para a indústria de óleo e gás nos Estados Unidos para resolver um problema de telemetria de poços remotos de terra, em que você tinha que mandar informações de vários poços, tinha milhares de poços lá, e você precisava mandar uma quantidade de dados grande e você não tinha muita banda para fazer isso. Em 1998, 99, não tinha tanta banda. Então, ele foi um protocolo que foi criado. Então, assim, é um protocolo que já existe há muito tempo. E por que só agora que realmente está sendo usado com mais frequência? Justamente porque foi criado para um nicho específico e viu-se que, para fazer essa arquitetura, ele se mostrou muito, muito importante e muito fácil de ser utilizado. Ele é um protocolo extremamente simples. Você comparar, por exemplo, com o Modbus, que até hoje existe, você fala, por que o Modbus ainda existe, pelo amor de Deus? Ele existe porque ele é simples, né? Então você fala, eu tenho o APC-UA, é extremamente complexo, a norma é gigantesca, mas ainda tem um Modbus. Você tem um PLC, ele fala Modbus, ele fala APC-UA, por que o Modbus entra? Porque justamente ele é simples. E o MQTT ele é bastante simples para isso. Então, tecnologicamente falando, você tem protocolos que você utiliza ali que não são complexos, mas você tem que entender o conceito. Qual é o conceito? Eu quero conectar os dados de vários locais diferentes. A questão da segurança. Normalmente, quando você tem um PLC, eu sou escada, eu tenho um PLC. Eu pergunto para o PLC, me dá uma informação. E fico fazendo isso há tanto tempo, dependendo da capacidade do teu escada, do teu PLC, do teu sistema. Já nessa arquitetura, não. O PLC, o seu escada, ele vai falar, olha, teve uma informação que chegou, eu vou mandar. Então, quem é o dono da informação é quem envia essa informação. O fato desse caminho para fora, para em termos de segurança, é muito bom. Mas são vários conceitos que têm que ser conhecidos, que eu acho que hoje, tecnologicamente falando, já está bem mais fácil, mas eu acho que chegar ao entendimento, as pessoas realmente entenderem como é que funciona, como implementa, né? Eu acho que isso os integradores podem ajudar bastante aí, quando possível, né? E principalmente como é que eu crio essa hierarquia, né? Aí vem a norma, né? Você tem a ISO 95 que você pode usar para fazer essa hierarquia, tem outras normas que você pode usar de manutenção também para isso. Então, eu acho que, tecnologicamente falando, eu acho que não é tão complexo. Eu acho que é mais a questão de pessoas entenderem. Eu acho que esse encontro aí é bastante válido para ter essa disseminação, né? Talvez nem todos aqui vão entender. Peraí, tem uma coisa aqui diferente. Tem uma coisa diferente, eu vou aprofundar, talvez eu consiga aplicar isso aqui em alguma situação. E aí sim, começa a fomentar essa informação e cada vez mais passar a utilizá-lo, né? Muito bom, muito bom. E aí agora a gente vai fazer uma pergunta para todos aqui, né? O que diferencia um projeto de ONS, o que pode diferenciar, bem sucedido ou não? O que pode se tornar um fracasso nesse projeto, né? E uma dica que vocês dariam para quem quer começar realmente a trilhar essa jornada de implantar o ONS nas suas empresas aqui. Tá? Quer começar, Edmur? Vou explorar a armadilha primeiro, né? Eu acho que muito o que foi falado aqui em todo o dia, né? Então, realmente ter um objetivo bem definido, ter clareza de qual problema vai ser resolvido, pensar na frente, o dia seguinte, você definiu como vai fazer o Unified Namespace, mas quem vai manter isso, como vai ser governado, como vai ser evoluído, quais outras tecnologias vão agregar, né, junto com o NS para chegar na solução pretendida, né? E a questão principalmente recursos, como buscar esses recursos. Acho que hoje todos os diretores das empresas, né, o C-level das empresas, estão buscando essa questão de competitividade, de redução de custos, de agilidade na tomada de decisão para a empresa ser mais competitiva, no final das contas é isso. E o que eu percebo é que a gente tem dificuldade de conversar, né? No sentido de que a gente fala de tecnologia, eles entendem, por exemplo, o que é uma IA, mas não tem muita clareza do que é envolvido para a adoção de uma tecnologia dessa na empresa. Então, o pessoal acha que, igual o Unified Namespace, então vou lá no mercado e compro e coloco aqui, é assim? Não, não é.
né? Então, tem que ter esse letramento também de que precisa-se de outros recursos, de outros olhares para começar essa jornada. Bom, o Unified Namespace, ele esse conceito, né, muito bem explicado, ele precisa ter essa clareza, né, das pessoas, tem que ter essa clareza do que vai ser problema vai ser resolvido, de quem vai cuidar, quem vai utilizar, quem vai tomar uma ação sobre isso, né? Foi citado aqui também algumas tecnologias, como o MQTT, a questão do broker, né, de ele ser edge-driven, né, ou seja, ele reportar por exceção, não ficar ciclicamente ali perguntando e respondendo, né, então mostrar o status atual, mas além dessa, eu acho que o conceito do Unified Namespace, ele está embasado de você ter uma fonte única da verdade. Acho que é importante ter esse entendimento. Então, quando nós falamos de ter vários silos de dados, né, você tem vários dados espalhados, esses dados são confiáveis ou não, eles têm qualidade ou não, eles têm essa interdependência entre sistemas de um para o outro, ou de um para um, ou de muitos para muitos, mas o Unified Namespace ele traz ali um retrato do que está acontecendo agora, né, entre os sistemas. E todo mundo bebe da mesma fonte, ou seja, todo mundo que coleta e consome, todo mundo que consome dado, consome do mesmo lugar. Então, você cria duplicidade, você cria divergências entre os... Você elimina essas divergências, né? Mas também tem que ter um cuidado. Ele não resolve tudo, né? Ele também não é esse mundo maravilhoso e eu não venho aqui jogar água em tudo que foi dito, mas alguns cuidados precisam ser tomados. Então, por exemplo, essa questão da semântica, né, que o Paulo bem comentou, que é você dar esse contexto desses dados, é importante que precisa ser feito uma análise e um contrato de como esses dados vão ser estabelecidos, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Você tem lá o status do dado, se ele está bom. Você tem lá o range, você tem lá a unidade de engenharia, você tem lá a estampa de tempo de quando que esse dado foi coletado. E todo mundo está colocando na mesma fonte. Só que todo mundo, para colocar na mesma fonte, precisa combinar que todo mundo precisa colocar usando a mesma metodologia e a mesma semântica. O que eu quero dizer com isso? Então, eu vou dar um exemplo. A estampa de tempo, alguém pode colocar que ali foi na data do dia 12/5/2026 e depois hora, minuto e segundo. Alguém pode colocar que é primeiro o mês e depois o ano, ou depois o dia, enfim, ou primeiro a hora e depois a data. Alguém pode colocar com barra, alguém pode colocar com tracinho. Alguém pode escrever que a unidade de engenharia é graus Celsius com o símbolo do C. Alguém pode escrever que é graus Celsius. Então, assim, não adianta você ter uma fonte única de dados se a qualidade e o esquema do qual ele está sendo modelado, essa informação, não respeitar a governança, né? E todas as... ou seja, precisa ter um acordo entre gregos e troianos, seja TI ou TO, né? Traduzindo aqui em outras palavras. Eu acho que isso é muito importante, porque não adianta só ter a tecnologia, precisa também ter muita governança em cima disso tudo. Cuidado, muito bom. Eu acho que tem acho que dá para falar muito tempo sobre isso, vou tentar ser breve. A gente tem falado de indústria 4.0, né? E eu acho que uma coisa a se perguntar, né? Por exemplo, a primeira revolução industrial, né, já tem muito tempo. Eu acho que ninguém vê que exista alguém, deve ter algumas pessoas que produzem manualmente, claro que tem, né, mas ninguém que hoje em dia com uma indústria propriamente dita está produzindo qualquer coisa manualmente. Então, da mesma forma que o PLC depois apareceu, automatizou o processo, né, ainda tem indústrias que podem fazer manualmente, ainda tem processos manuais, sim, mas para você ter competitividade, para você competir às vezes no mercado mundial, é difícil você pensar que você não tem um nível de, pelo menos algum nível de automação também. E a mesma coisa está vindo para a indústria 4.0. Né? Você, para a indústria 4.0, qual é a ideia? Você ter os dados para você tomar a sua decisão. Então, qual é o ponto central? É o dado, é a informação. Então, isso que o Kelvin trouxe é muito importante, né? E eu até vi um post no LinkedIn essa semana, mas o colega colocou lá a informação, botou um link errado, eu não consegui ver lá a pesquisa, né? A gente tem inteligência artificial aparecendo aí para torto e direito, tem tudo
cada hora pinta uma nova, que faz uma coisa nova, que faz um... Beleza. Mas isso não adianta nada se você não tem o dado, se você não tem a informação. E não adianta eu ter o dado, como ele falou, eu tenho aqui grau Celsius, o outro é Fahrenheit, o outro está uma estampa da hora do Japão, o outro está na hora do Brasil, e isso não está bem organizado. Então, é importante, dentro do ONS, você ter justamente essa curatoria do dado, né? Você manter a informação bem comportada, que senão você vai se perder. Mas, ao mesmo tempo, você também não pode ser rígido o suficiente de barrar qualquer inovação. Então, como é que você faz isso? Você cria a sua estrutura, com as suas regras, com a sua governança, mas permite que os usuários, que pessoas ali possam também colocar as informações que, assim, é tipo um rascunho, vamos falar assim, né? Apareceu uma tecnologia nova, apareceu um processo que eu quero mexer, mas ainda não tenho ele todo organizado. Então, eu começo a publicar, começo a consumir. Opa, já funcionou, agora vamos... Está funcionando? A minha área está legal, a área do Edmur está gostando, o outro lá também achou interessante, então agora vamos padronizar e vamos fazer funcionar. Então, acho que isso é importante dentro do Unified Namespace, é você ter essa curadoria do dado, essa governança, mas sem perder a questão da inovação, que senão não adianta de nada. Então, você está falando de inovação, não sei o que lá, você está trazendo uma nova tecnologia, uma nova ideia, e, na verdade, ela para por ali, não tem mais nada para frente? Não, tem mais para frente, tem a 5.0. Aí cada um acha que 5.0 é uma coisa, né? E eu acho que hoje a 5.0 nada mais é do que a inteligência artificial combinada com a inteligência humana para transformar, né, a indústria ainda mais ainda. Então, você conseguir, através do avanço que foi da inteligência artificial. A inteligência artificial existe há muito tempo também. Outra coisa que o pessoal... não, isso aí... Minha época de faculdade, eu trabalhei com inteligência artificial, fiz mestrado nisso. Então, são coisas que já existem há 20, 30 anos. Por que agora realmente deu um boom? Por causa do hardware, propriamente, da tecnologia que era necessária para fazer o que hoje é feito, não existia há muito tempo atrás. Os algoritmos, às vezes, já existiam, algumas ideias já existiam, mas não faltava tecnologia para fazer isso. E hoje, cada vez mais, tem estado disponível. E a ideia é justamente isso, é trazer a inteligência artificial para, junto com a inteligência humana, capacitar mais, e aí você auxiliar ainda mais a questão de tomada de decisão, ainda mais rápidas, né? E mais certeiras, né? Acho que isso que é o importante. Obrigado. Bom, a pergunta era como eu sei que deu certo, né? Ou não. Ou que não deu certo, né? Bom, a avaliação, a gente falou isso algumas vezes durante o dia, mas a gente tem que ver se resolveu algum problema de negócio, né? Esse é o jeito de saber, eu trouxe a tecnologia, ela resolveu algum problema ou é mais uma tecnologia que eu coloquei aqui para ganhar mais uma sigla, né? E isso parece fácil, olhando de longe, né? Mas quando a gente está no dia seguinte, né? Como é que eu procuro esse problema, né? A gente falou bastante da abordagem da CATEC, a abordagem da Alemanha, né? Que a gente aprende ali no Expert Training da VDI. E uma coisa que eu gosto do jeito de pensar alemão, eles dizem o seguinte, que as tecnologias de indústria 4.0, elas basicamente trazem agilidade. Então, o que é agilidade? Aconteceu alguma coisa. Quebrou um equipamento, desvio de qualidade, um cliente quer um produto diferente, eu perdi um braço da minha logística. O que eu faço com isso, né? Então, quem toma a decisão precisa saber que isso aconteceu primeiro, né? Eles dividem em 4 fases ali, né? Depois ele precisa entender o que aconteceu, ver dados, entender exatamente o que foi, tomar uma decisão de como reagir a essa ação e depois tomar a ação. Então, qualquer tecnologia que reduza o tempo de qualquer um desses 4 pedacinhos, ele te ajuda a reagir mais rápido e perder menos ou ganhar mais, né? Ou aproveitar melhor uma oportunidade nova ou ser prejudicado menos por um problema, né? E eu acho que o ONS ela tem uma missão que é importante para isso, que é trazer organização para o dado em tempo real, né? O dado em tempo real é um dado meio selvagem, né? Normalmente ele está nos PLCs, nos SCADAs, né? E quando eu trago essa contextualização única, essa visualização única, eu ajudo a reduzir vários desses tempos, né? Eu estou dentro da fábrica, eu consigo saber o que aconteceu com a minha logística outbound, quer dizer, se eu não tenho mais como embarcar, sei lá, sou empresa de minério, não tenho mais como embarcar meu minério na ferrovia, eu posso diminuir meu ritmo aqui de processamento. Então, eu começar a pensar, né, nesses dados em tempo real, transitando em todas as áreas, e encontrar essas oportunidades de diminuir esses atrasos, né?
E um grande desafio que a gente vê aqui já é que a história que eu contei já envolve normalmente uma série de áreas diferentes, né? O pessoal da logística, talvez o pessoal de vendas, automação, produção, né? Então, quando a gente integra sistemas, a gente integra equipes ao mesmo tempo, né? Então, essa é a importância, como falamos de capacitação, de trazer as pessoas, né? Delas também aprenderem a trabalhar juntas, né? Como que o operador toma uma decisão com um dado da logística que ele nunca viu antes? Então, é um trabalho de mudança cultural e de implantação bastante longo, normalmente, e precisa ter uma certa atenção com todos esses pedacinhos dele. Muito bom, muito bom. Conversa muito rica. Gente, obrigado. A gente está muito estourado no tempo. Paulo, muito obrigado. Edmur, muito obrigado. Kelvin, Ricardo Caruso. Agradeço. Uma salva de palmas, por favor.